Eu tenho o maior respeito pela história do meu partido e muitas pessoas às vezes falam, olha, vem para o meu partido, você vai sair do PSDB. Eu não tenho a menor, assim, nunca tive a menor preocupação com isso, porque eu tenho amor a tudo que nós fizemos, né? E é engraçado que todo mundo se lembra mais do legado do Fernando Henrique, dos governos do PSDB em nível nacional, e foram realmente governos que mudaram o Brasil, Sim. não só com o Plano Real, mas com genéricos, com a Lei de Responsabilidade Fiscal, com a telefonia. Se a gente não tivesse criado as agências reguladoras e as privatizações, nós teríamos hoje problemas seríssimos, não só nas teles, banda larga e etc., mas a gente teria problemas sérios com energia. Hoje, os leilões que a ANEEL faz para construção de redes de transmissão, distribuição, subestações rebaixadoras, geração, isso movimenta bilhões na economia e é dinheiro privado, né? E o PSDB fez tudo, criou o PROER, que era polêmico à época. A Lei Candir, por exemplo, é o grande gatilho, o grande upgrade do agro. Com a desoneração das exportações, o agro explodiu, no bom sentido, né? Além de ter garantido superávit comercial no balanço de pagamentos. Mas o PSDB tem toda essa história, todo esse legado, mas já tem 22 anos que o PSDB não está no poder central. E durante esses anos todos, de 89 para cá, especialmente a partir de 90, o PSDB governou, em vários casos, várias vezes, vários mandatos, 18 estados brasileiros. Se nós considerarmos capitais, nós teremos tido influência e gestões positivas em 25 estados do Brasil. Então, é uma participação muito grande. Isso garantiu que o PSDB tivesse sobrevida, ao lado de, é claro, estar disputando eleições presidenciais em todas as eleições, salvo 22, e governando São Paulo, que é a maior vitrine, né, do país. Sempre disseram, mas o PSDB perdeu isso, aquilo. Não, o PSDB sempre teve uma coerência. Talvez o problema, entre aspas, do PSDB é uma coisa chamada coerência. Nunca ninguém viu o Pirillo aderindo ao governo do PT ou o PSDB aderindo ao governo do Bolsonaro. A gente sempre esteve no nosso lugar. Sempre tivemos independência, sempre fizemos oposição àquilo que com o que a gente não concordava. E é claro que isso te traz problemas. O maior problema do PSDB é que, com essas posições todas e etc., e erros que nós cometemos também, em 18 a gente cometeu o erro de ficar brigando só com o Bolsonaro, quando o nosso adversário histórico era o PT. O eleitor que era nosso achou que a gente estava mais ou menos macumunado com o PT no primeiro turno da eleição de 18, isso foi ruim. E em 22, um equívoco enorme, uma divisão total do partido, com as prévias, que era um instrumento que a gente estava festejando por ser democrático, mas que virou um tiro pela culatra. Nós lançamos candidato a presidente e foi um desastre. A bancada se reduziu a 13. Mas como a gente não fica de galho em galho, direita, esquerda, apoiando tudo quanto é governo, a gente não tem ministério, a gente não tem emendas, a gente não tem... Com isso, a gente reduziu drasticamente o fundo eleitoral e reduzimos o tempo de televisão. Então, para um partido com a história nossa sobreviver dessa forma, não é fácil. Todo mundo diz, é incrível como as pessoas se preocupam com o PSDB. Nós elegemos mais prefeitos agora do que o PT. Eu não estou querendo comparar nada, mas o PT tem um fundo bem maior que o nosso, umas 3 vezes, 4 vezes maior que o nosso, tem a máquina federal e mesmo assim nós elegemos um número bastante significativo de prefeitos. Mas dizem, o PSDB vai morrer. Não, o PSDB começou a definhar, a diminuir de tamanho, já em 22, quando não lança candidato a presidente, perde São Paulo, e em 23, quando há um ataque especulativo total contra o PSDB. Tomaram quase todos os nossos prefeitos em São Paulo. De 270 e tantos prefeitos, sobraram 24 prefeitos. De 174 eleitos, tomaram 150 dos eleitos. Então o problema não é agora. Nós chegamos à eleição de 24 com 296 prefeitos. Elegemos 272. Quer dizer, pelo que a gente tinha nessas eleições, a gente até que fez muito.
Com as mudanças, né? Porque vocês tinham conseguido eleger 535 na eleição passada. Depois vocês foram perdendo no curso da... Nós já chegamos nas eleições chegou com 296. 296, e perdeu mais um pouquinho. Aí a gente não chegou ao que tinha, mas de qualquer maneira, eu andei o Brasil todo esse ano. Fizemos um esforço danado. E tivemos performances muito boas. Porque o prefeito tem uma relação muito forte com o governador. Não é com o presidente. Sim. E aí outra coisa, a eleição presidencial especialmente, tem nada a ver com a eleição municipal. A eleição municipal está discutindo o problema local. Sim. É uma coisa meio familiar, é uma guerra entre famílias. Embora os governadores tenham ganhado a eleição, digamos assim, na maioria dos estados, né? Eu digo que, sim, sempre. Sim. Eu, quando fui governador, ganhava a eleição sempre. Uhum. Tinha dos 246, fazia 220, 210, 200. As pessoas adoram, os políticos, os prefeitos adoram ficar na base do governador. Tem medo da polícia, medo de não ter emenda, de não ter convênio. E geralmente as pessoas procuram para se filiar em véspera de eleição, no prazo da filiação, primeiro o partido do governador, depois o do vice-governador, depois o de alguém que esteja na aliança, no arco de aliança do governador. A oposição é o último. Então você já começa mal, né, na eleição, porque você não tem nem candidato. Você, para eleger, tem que ter candidato, né? Eu vivi isso agora lá. E nessa eleição em particular, quando alguém queria ir para a oposição, procurava o bolsonarismo. Quando, vou para a oposição, eu vou então com o Bolsonaro, porque pelo menos ele tem voto em estados do Centro-Oeste, do Sudeste, do Sul, especificamente Sudeste e Sul, tem força. Então, não foi uma equação fácil, mas Raquel Lira, que é um quadro que está se revelando muito boa na gestão. Governadora de Pernambuco. Governador de Pernambuco. Raquel fez o maior número de prefeitos. E agora ela teve um bom tirateima, que foram as eleições de Olinda e Paulista, na região metropolitana de Recife, num confronto já direto com o João Campos, que é o cara que ganhou com quase 80% da eleição em Recife. E ela venceu as duas. Hoje o PSDB tem o maior número de prefeitos de Pernambuco. Em Mato Grosso do Sul, nós mantivemos a hegemonia do partido, disparado o maior número. No Rio Grande do Sul, a gente também cresceu, ganhamos agora, no segundo turno, 2 eleições no Rio Grande, Santa Maria e Caxias. Em Minas tivemos uma performance boa e, no geral, a gente trabalhou para ter alguns prefeitos eleitos. Mas, assim, com o fundo partidário, que é 15% do fundo do PL. Eu diria 20% do fundo do PSD. E por aí vai. E aí fica aquela coisa do ciclo vicioso. Partidos com a nossa história, com a nossa identidade, que tem conceito, que tem programa, é difícil. Se você não tem emenda, e quem ganhou essa eleição foi o Centrão. Os partidos do Centrão foram os grandes vitoriosos. Mas tem emenda, tem ministério. Não importa se é Lula, se é Bolsonaro, tem ministério. Se é FHC, se é Temer, tem ministério. Com isso... E aí há um dado também interessante. Quase todos os prefeitos que foram eleitos tiveram muitas emendas. Sim. Então é difícil para você, com pouco tempo de televisão... Pix reelegeu 85% dos prefeitos. Exato, Reinaldo. Você, com pouco tempo de televisão, 30 segundos, 20 segundos no nosso caso, com poucos deputados, poucas emendas, sem estar participando de governo. Quer dizer, isso vai nos deixando numa situação cada vez mais difícil. E a gente luta para sobreviver. Vários jornalistas já decretaram a morte do PSDB. E o PSDB continua vivo. Vivo porque ele é importante para a democracia. Eu tenho dito ultimamente que a minha maior radicalização hoje, aliás, eu tenho algumas radicalizações, uma delas é pela democracia. Eu sou um democrata. Eu já vi gente importante do PCdoB dizer o Marconi é um democrata. Posso divergir dele. Já vi gente do PT falar isso, gente da direita, o Marconi é um democrata. Nós temos um compromisso radical com a democracia. E eu tenho hoje um compromisso radical com reformas, com o fiscal. O Brasil precisa efetivamente, se quiser sobreviver, se quiser ir para frente, radicalizar no fiscal, seja quem for. Porque isso acaba prejudicando todo mundo. Você fica com essa discussão aí de centrão, de congresso, de queda de braço, mas se você não fizer o dever de casa no fiscal, tudo vai por água abaixo. Inflação, câmbio e as outras coisas todas, né?